A China tem um rigoroso protocolo de combate à Covid. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor Caldas. A China vive um momento histórico, né? Isso deve afetar a economia do país? Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Essa é uma ótima questão, tanto do ponto de vista político, né, como econômico. Do ponto de vista econômico, cabe lembrar, né, ao nosso telespectador, que a economia mundial foi afetada por, a economia chinesa em particular, foi afetada por dois grandes fenômenos esse ano. A invasão da Ucrânia pela Rússia, que afetou o mercado global de petróleo e também de trigo, já que a Rússia e a Ucrânia respondem por cerca de em torno de um terço da produção global. E, no caso da China, que é um dos grandes motores da economia mundial, ao lado da Índia, pela volta da Covid. A China adota essa política da chamada tolerância zero para a Covid, também conhecida como política da Covid zero. Como é que funciona essa política, Eliane? Eles simplesmente fazem lockdown, fecham as pessoas ou as regiões nas suas casas, né? Cada pessoa fica na sua casa, pode ser uma rua, pode ser um município, pode ser um distrito, e as pessoas basicamente não podem sair de lá. E também pode ser ou nas casas ou podem ser também nas fábricas. E isso foi compreendido como algo positivo lá atrás, em 2020, para evitar que a Covid se espalhasse pelo país. Só que as pessoas cansaram dessa política de Covid zero e agora estão nas ruas protestando, inclusive algumas pedindo a saída do próprio presidente da República, Xi Jinping, como já foi mencionado, que está no seu terceiro mandato. Isso é inédito na China. São as maiores manifestações políticas desde o massacre na Praça Celestial. E certamente essa política de lockdown vai afetar o crescimento econômico da China, que estava previsto para 5% e deve ficar em apenas 3% este ano. Eliane, com você. Obrigada pelas informações. A gente aguarda esse desenrolar, que pode até ter reflexos para a gente, né? Assunto para próximas conversas. Obrigada, professor.